Saudações, meus caros alunos internautas. Eu, professor José Lacerda, professor de filosofia, aqui em mais um encontro com vocês. Nessa nossa videoaula de hoje, iremos trabalhar as ideias do grande filósofo Platão. E para iniciarmos sobre as ideias de Platão, nós temos que entender o percurso natural que levaremos essa aula. Caminharemos por 3 direções importantes da filosofia de Platão, direções essas que constantemente, que a cada ano vem sendo trabalhado no novo Enem. Temáticas que são na linha, primeiro, da política, segundo, da dialética e terceiro, do mundo das ideias. Então, seguiremos esse caminho, ok? Continuando aqui a nossa videoaula, nós temos que falar um pouco da história de Platão. E para falarmos de Platão, a gente tem que lembrar de Sócrates. Isso mesmo. Sócrates foi o grande inspirador de Platão na sua filosofia. Porque exatamente Platão fora discípulo de Sócrates. Porém, como um grande pensador, como um grande estudioso, ele apenas não se inspirou em Sócrates, mas também ele procurou aprofundar os seus conhecimentos e trazer um novo caminho à filosofia. Mas você vai perceber que algumas aulas aqui já gravadas, e que você já observou, já analisou, já estudou, já resolveu TDs, vai ser relembrado no pensamento de Platão. Porque eu já citei Platão em todas as minhas aulas de filosofia até hoje. Eu citei Platão quando nós fizemos a transição da mitologia para a filosofia, através do mito da caverna. E aqui, mais uma vez, a gente vai relembrá-la. Nós vamos fazer análise dessa mitologia, dessa alegoria, como é tratada por alguns estudiosos da filosofia. E para fazermos isso, nós vamos ter que lembrar que Platão ele vai construir as suas ideias a partir de uma reflexão parmenidiana e heractiana. Ele vai beber em Parmênides e Heráclito, para que assim ele construa as suas ideias. E a partir de Sócrates, da filosofia antropológica, ele vai trazer para si a análise da política. E nessa concepção dua, ele vai construir o seu raciocínio dialético. Muito interessante estudar Platão. Muito interessante estudar Platão, meu caro internauta. Meu aluno internauta, é importante demais e é gostoso estudar Platão. E assim iniciamos falando da política em Platão. Política essa que tem como norte o seu livro A República. E a República de Platão traz uma reflexão acerca da democracia grega. Democracia essa que já não é tão bela, tão sublime, como já fora vivida na Atenas antiga. Essa democracia, vai dizer Platão, ela está corrompida. E ele, no seu livro A República, ele vai trazer para si um novo modelo de política. Modelo esse, meu caro internauta, pautado na justiça, pautado na ética, pautado na equidade, pautado na bonança, pautado na verdade. Uma coerência perfeita. E para isso, o governo ele tem que ter a liderança de um filósofo. Olhe lá, olhe lá, olhe lá. Preste bem atenção, preste bem atenção. Quem tem que ser o grande líder de uma nação é o filósofo. Mas por que o filósofo? Porque ele quer trazer o poder para si? Não, meu caro internauta. Não é bem trazer o poder para si. Na realidade, ele tem na filosofia a ideia que você sai daquilo que é material, daquilo que é corpóreo, daquilo que é ganancioso. E na filosofia você tem a plenitude.
E nessa plenitude você se desapega da matéria, você se desapega dos bens materiais. E o filósofo é esse indivíduo capaz de julgar não pelas suas sensações, e sim pela epistemia filosófica, e sim pela construção de ideias dignas de uma sociedade. Certo? Então, a política platônica é uma política que leva a sociedade para um caminho justo, um caminho de justeza, um caminho de coerência, um caminho de equidade. É muito interessante aprofundar o seu conhecimento sobre a política platônica. A política de um bem em si. Um bem que não depende apenas de um indivíduo, mas um bem que depende da coletividade. Tudo bem? Vamos agora passar para o nosso segundo momento, que é a dialética platônica. E entender que aqui, nessas aulas, nós já falamos de dialética. Nós já falamos de Heráclito, nós já falamos de Parmênides nesse pensamento dialético, nós já falamos de Karl Marx nas aulas de sociologia, desse pensamento dialético, mas é em Platão que você tem a dialética como um discernimento coerente para se chegar a uma ideia organizada e justa. Veja só, eu costumo dar esse exemplo e fica bem mais fácil de entender essa prática da dialética nesse exemplo real. Você imagina o conceito de liberdade. A liberdade que é algo bom, algo que nos deixa à vontade, algo que nos deixa livre. Todavia, a liberdade pode se transformar em libertinagem, pode se transformar num problema, pode vir gerar o caos. Então, você tem o oposto da liberdade, a opressão. E a opressão não é algo bom. A opressão não é algo legal. A opressão maltrata. Nós vivenciamos isso já na ditadura militar brasileira. Nós vivenciamos isso em outros momentos em que o Estado ele é corruptor da sociedade. Essa opressão que macula a sociedade, que tira ela dos seus caminhos, que tira ela das suas vontades, dos seus desejos, dos seus anseios. Todavia, é a partir da junção da opressão com a liberdade que surge aí as leis. As leis. Isso, o Estado, enquanto entidade organizacional, que tem que se impor sobre os indivíduos, junto com a ideia de liberdade somada, fará o surgimento das leis. Essas leis, elas serão boas para o conjunto social. Daí, entender mais uma vez a ideia de liberdade como tese, a ideia de opressão como antítese e a ideia de lei como síntese. É a partir dessa dualidade, é a partir dessa construção de ideias antagônicas, como o conceito de liberdade e o conceito de opressão, imaginando que essa liberdade seja a tese, imaginando que essa opressão seja a antítese, gerando assim a síntese, a lei formulada pelo Estado. E essa lei, ela é construída, ela é absorvida, assimilada, tirada das ideias de uma sociedade pelo legislativo, ela é analisada aqui na realidade do Brasil pelo Congresso, a Câmara, o Senado, para assim ser efetivada. Tudo isso tendo os representantes do povo como um norte para a criação dessas leis. Então há uma participação popular nas criações dessas leis. Tudo bem? Então você vê aí a ideia de dialética de Platão a partir desse exemplo. A construção do que é antagônico, certo? Para assim gerar uma síntese, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é justo. Isso é muito importante. É muito importante e, por sinal, é tão importante que você pode trazer essa dialética para a realidade política e somar a realidade política de Platão a partir dessa ordem dialética. E aí nós já superamos 2 pontos importantes dessa aula de hoje, a política e a dialética em Platão. Agora nós vamos para o terceiro e último momento da filosofia platônica.
a teoria das ideias. E na teoria das ideias de Platão, a gente tem que lembrar mais uma vez da alegoria das cavernas. Veja essa imagenzinha que está aparecendo, analise essa imagem. Essa imagem ela é muito importante para a reflexão da alegoria da caverna de Platão. Aquela que eu já falei na nossa primeira aula de filosofia. Indivíduos que vivem numa caverna, que contemplam sombras. Veja só que a linguagem agora ela vai estar uma linguagem mais analítica, rebuscada. Nós deixamos de um lado a mitologia e passamos a ter um labor filosófico aqui. E essas sombras, elas são justamente lançadas naquela parede, onde 3 indivíduos estão ali contemplando, como se fossem divindades, como se ali fosse uma maravilha, certo? Enquanto isso, o indivíduo consegue se libertar, passa por um projeto complicado, que é a saída dessa caverna. Seus olhos eles vão arder ao sair da escuridão e chegar na claridão, só que ele vai ver um mundo diferente, um mundo mágico lá fora. E Platão, que está lá também no livro da República, essa alegoria da caverna, ele vai dizer que essa saída da caverna para essa chegada no mundo das ideias é uma transição muito importante em que o indivíduo sai do mundo sensível e vai vivenciar o mundo inteligível. E o que seria Jussier? O que seria esse mundo sensível? O mundo sensível é o mundo dos prazeres, é o mundo físico, o mundo carnal, é o mundo de sentimento, é o mundo prático. Todavia, essa saída do mundo sensível para o mundo inteligível é um mundo de contemplação maior, é um mundo em si mesmo, é um mundo da ideia. É esse mundo que o filósofo tenta chegar. Essa saída do que é carnal, do que é prazeroso, do que é mundano, para agora uma ideia de inteligibilidade, de reflexibilidade, de capacidade, de autenticidade em si. Isso, Platão vai trazer aquelas ideias e contradições de Heráclito e de Parmênides. Sendo Heráclito um indivíduo que trabalhou um bem material, o fogo, né? E Parmênides um bem inteligível, a metafísica. Ele vai unir o pensamento dos dois, todavia ele vai tender a puxar mais para as ideias de Parmênides. E é necessário sairmos desse mundo material e vivenciarmos aqui agora o mundo da contemplação, o mundo da ideia. Porque a ideia é em si por si, a ideia é em si mesmo. Como assim, Jussier? Veja um exemplo clássico que todo professor gosta de trabalhar. A ideia de cadeira. Quando se concebeu a ideia da cadeira, a cadeira, ou qualquer cadeira, ela pode ser destruída, ela pode mudar, ela pode ficar com estética mais elaborada, ela pode ser mais rústica. Todavia, o conceito de cadeira será infinitamente o mesmo. Aquilo que tem pernas, que tem um assento e um encosto. Aquilo é uma cadeira. Ela nunca vai mudar a ideia essencial, que essa ideia essencial serve para sentar-se. Todavia, o que é cópia de cadeira, o que é a cadeira enquanto elemento prático, ela pode acabar, ser destruída, ser mudada constantemente. Mas a ideia da cadeira em si, ela não muda. Ela é imutável. Ela é simplesmente em si, por si. Não depende de ninguém. E essa ideia em si, ela é construtora do que é objeto. A ideia em si de Platão, o pensamento, ela é construtora do objeto. Daí você entender que o que é sensível surge do inteligível. O sensível depende do inteligível. Preste muito bem atenção nesse detalhe. E fazer essa reflexão
nas ideias platônicas é, mais uma vez, fazer uma correlação entre a política, que busca o bem, que busca a justeza, que busca a equidade. É pensar na ordem dialética, que nós vamos chegar a uma síntese, e essa síntese é o que se dá de melhor para a sociedade. E trazer para si a teoria das ideias, e nesse viés de construção da ideia enquanto inteligível, pensar que é o melhor, pensar que é o mais claro, pensar que é o mais coerente. Meu caro aluno, você deve estar inteiramente ligado nesse raciocínio lógico que Platão nos traz. Tudo bem? Porque essas ideias platônicas, que parecem um pouco contraditórias, gesta dentro da filosofia, agora, um conceito de inteligibilidade, de uma construção metafísica com bases teóricas, porque ele foi um dos caras que mais escreveu livros na filosofia antiga. Assim, meu caro aluno, eu quero encerrar essa aula vos lembrando que nós já perpassamos a mitologia, nós chegamos nos pré-socráticos, na ideia de uma cosmologia, nós estudamos Sócrates, o pensamento antropológico, estamos encerrando isso aqui, esse pensamento antropológico com Platão, e dando início a partir de hoje aqui, o pensamento sistemático. Platão deixa as prévias desse pensamento sistemático para a chegada de Aristóteles, e Aristóteles vai fazer surgir um novo período na filosofia antiga, o período sistemático. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa videoaula. É uma satisfação imensa estar com você aqui em mais um encontro. Eu vos deixo um forte abraço e até a vitória.